Acho que a gente já está ao vivo. 6 segundos. Vamos esperar alguém chegar aí. Eu estou sem microfone hoje. Eu queria saber se vocês já conseguem me ouvir. Semana passada eu estava em Curitiba, mas o Wi-Fi do hotel não era bom. E aí eu não consegui entrar. Porque se eu entrasse, nem no celular eu conseguia entrar. Oi, Tânia, Lubélia, Marcelo. Alguém me disse se vocês estão ouvindo bem, se o som tá legal, para a gente poder começar a falar um pouquinho mais de constelação familiar, já que semana passada não deu. Fátima, Verônica. E Verônica, professora de yoga e professora de biodança. Roberto Bica, também da biodança, e a biodança está aqui presente. Ana Carolina. Alguém escreve aí para mim se está ouvindo bem. Ô, Lubélia, que bom! Pessoal de Curitiba, lá da Constelação Estrutural. Ana, Fátima Cardoso, Lili. Oba, tem um monte de alunas já aqui, que bom. Gente, semana passada, primeiro, o Wi-Fi do hotel era fraco. E essa hora, então, que todo mundo está conectando, não tinha condição da gente fazer live. E segunda, eu estava cansadíssima, porque o tal do Guilhermo, professor nosso de constelação estrutural, o homem incansável, ele começava 9 horas da manhã, era 7 horas da noite, parecia que ele tinha acabado de começar, né? Eu fiquei morrendo de inveja daquele homem, porque ele foi perguntando o nome assim, de um por um, éramos 35 nos primeiros dias. E ele, em uma só passada, ele repetiu o nome de todo mundo. Eu não sei que memória é essa. Ah, Sandra, tem processo mnemônico, eu conheço um monte, mas eu não consigo decorar assim. No quarto dia chegaram mais, eu acho que 14 pessoas. E ele sabia o nome de cada um de nós. Você já imaginou uma coisa dessa? Meus alunos, se não usarem crachá, eu esqueço até do meu, gente. Eu tenho uma memória visual incrível, nunca esqueço um rosto. Mas nome como aquele homem via, sabia, era uma coisa incrível. Oi, Fátima! Sandra, hello! Oi, Fátima, tá ouvindo, né? Que ótimo. Tânia, boa noite. Verônica, saudade da biodança, Verônica. Rosângela, tudo bom? Mônica Neves, tá frio aí em Friburgo? Quer dizer, não é bem Friburgo, né? 17, a Lubélia está dizendo. Chegaram mais 17, além dos 35, e o homem sabia o nome de todo mundo. Incrível. Algumas alunas me perguntaram da constelação estrutural. Deixa eu falar para vocês um pouquinho da constelação estrutural. É um paradigma novo, é um paradigma diferente de tudo que a gente está acostumado, né? Eu fui porque eu queria ver essa questão do foco na solução, porque isso é fundamental quando você está trabalhando a parte de processo, a parte jurídica, e nas empresas também. As empresas querem solução. Então, focar na solução é muito importante. Para o coach, focar na solução é muito importante. E é isso que a gente aprendeu ali nas constelações estruturais. Inclusive, vai ter de novo o curso, talvez eu até refaça, porque são 3 módulos com Guilhermo, e depois tem um módulo com um alemão, que foi quem criou, eu esqueci o nome dele, porque é difícil, né? Vocês sabem que nome de alemão tem muita consoante para a minha cabeça. E ele vai dar a formação completa, é outubro, né, Lubélia? Em outubro, isso, de 12 a 21 de outubro. E aí eu volto, graças a Deus, não vai estar tão frio como estava, porque você sabe que Carioca, em Curitiba, estava 7 graus, gente. Ninguém merece isso. 7 graus, esse pessoal de Curitiba tem uma resistência que eu vou te contar. A sorte é que à noite eu dormia com um ar-condicionado bem quentinho, era ótimo. Ah, Matias Varga, ele é a mulher que
que criaram, né? E provavelmente o último módulo de formação é dado com ele, o quarto módulo. Mas o Guilherme dá 3 módulos e a supervisão ele vai dar essa formação inteira lá em Curitiba e eu acho que em São Paulo também, não é na capital não, é meio retirado. E realmente vale conhecer, é bem interessante esse trabalho. A gente vinha falando sobre constelação familiar e como não levar o nosso cliente para casa. Foi a nossa última live, né, que alguns de nós levam o cliente para casa. Principalmente quando a gente dá uma de salvador, né? E não respeita as ordens da ajuda, porque isso vale para qualquer terapia, né? Quando a gente quer bancar o salvador, a gente quer dar uma de bonzinho, né? Eu sou bom, todos os outros são ruins, os outros não fizeram aquilo que eu posso fazer por você. Eu, além de estar saindo da ordem, né? Porque eu sou a última a chegar na vida do meu cliente, né? O primeiro a chegar na vida do meu cliente não foi o pai e a mãe dele. Foi ele. Ele é o primeiro a chegar na vida dele. Ele é a pessoa mais importante na vida dele. Mas para que ele chegasse, precisou esse amor do papai e da mamãe. Sandra, mas nem sempre é assim. Às vezes nasce de um romance assim, de uma noite. Às vezes nasce até de uma violência sexual. Não importa. Houve um amor. E quando eu falo amor, eu estou falando no mais puro amor, que é a bioquímica, que é a química, que é a junção dos espermatozoides de um óvulo. Aquilo foi um ato de amor, por mais violento que tenha sido. Então, honra a tua concepção. E você que é terapeuta, honra esse pai e essa mãe. Não julga esse pai e essa mãe. Porque quando você julga o pai e a mãe de alguém, você está julgando aquela pessoa. Se você acha que meu pai fez errado, ou que a minha mãe não é boa para mim, vai criar um desequilíbrio enorme, porque eu preciso amar esse papai e essa mamãe. Existe uma lealdade invisível. Porque quando eu rejeito o papai, eu estou rejeitando 50% de quem eu sou. Quando eu rejeito a mamãe, eu estou também rejeitando 50% de quem eu sou. Se eu rejeito os dois, eu não sou, né? Vamos combinar que não sobrou nada para eu amar em mim mesma. Então, você que é terapeuta, né? A maioria das pessoas que me acompanham são terapeutas, são pessoas que eu formo em constelação familiar, são pessoas que vêm, inclusive, de outros professores, para ganhar o quê? Uma visão, uma clareza diferente de ver a constelação dentro de um contexto maior. Porque perceba que quando eu estou trabalhando ali no sistema fenomenológico, que eu estou observando o fenômeno, eu, como consteladora, vejo e observo aquele fenômeno. Mas nem sempre o meu cliente consegue ver a mesma coisa. E mesmo que ele veja, e depois que ele sai de lá, ele não precisa fazer mais nada? Precisa, porque ele tem hábitos repetitivos, ele tem crenças limitadoras. O fato dele poder ver a vida dele, ou poder ver uma situação por um outro prisma, é libertador. Mas nem sempre é suficiente. Ah, Sandra, eu já vi constelações que são mágicas, que a pessoa vai lá e tal, e quando chega em casa, a família já está mudada, as pessoas telefonam e tal. Sim, eu também já vi isso acontecer. E provavelmente são pessoas que vêm sendo trabalhadas há muito tempo. A única coisa que faltava era desemaranhar o nó lá de trás. Mas você achar que constelação familiar é uma técnica terapêutica e que você vai se tratar com constelação é um equívoco.
ela te mostra o emaranhado, ela desemaranha lá nos teus antepassados, lá pela quinta dimensão, mas para você trazer para a tua realidade física, emocional e mental, você precisa olhar para essa realidade. Né? A gente aqui fala muito do cérebro triúnico, o cérebro reptiliano, que é aquele de luta e fuga, e algumas vezes até paralisação, o cérebro mamífero, que são as tuas emoções, e o cérebro cortical. Quando a gente fala em cérebro, a maioria das pessoas só lembra do córtex. Ah, hemisfério direito e esquerdo, o criativo e o analítico. Isso é só o cortical. Mas ele é o último a chegar e o último a apitar, por incrível que pareça. Todas as informações, 1 bilhão de neurônios, captam aquilo que eu vejo, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu sinto gosto, aquilo que eu escuto, as minhas sensações, e vão direto para o núcleo da base. Né? O meu cérebro reptiliano é toda a minha coluna dorsal e aqui o mesencéfalo, a parte mais antiga, o arquencéfalo. E esse sistema reticular, ele vai fazer o quê? Ele vai selecionar o que passa aqui, ó. Aqui eu tenho a medula, tá vendo? E aqui eu tenho esse sistema reticular. Ele vai dizer o que chega até o teu córtex, o que chega até o teu sistema límbico hipotalâmico, que é essa área aqui, tá? E o que fica só nele. Então, muitas vezes eu tenho uma sensação reativa e eu não sei nem ao que eu estou reagindo. Essa informação não chega no meu córtex. E às vezes não chega nem no meu emocional. É puramente instintiva, puramente reativa. Às vezes passa aqui direto e vai só para o emocional. Eu sinto um cheiro e começo a me sentir mal. Porque aquele perfume que você adora, que é cheirosíssimo, traz à minha memória alguém que eu não gostava. Mas não traz a esta memória. Eu não me lembro da pessoa. Eu só tenho a emoção ligada àquele cheiro. Olha que louco. Então, quando eu faço uma constelação, todos esses cérebros precisam estar coerentes. Eles precisam ver, ouvir e sentir o que está acontecendo. Para que haja um resultado integral. Senão, a coisa pode ficar só aqui, né? Eu tenho aqui 2 lados do cérebro que são iguaizinhos, mas tem funções, vou botar ele de frente para vocês, tem funções completamente diferentes. Cada lóbulo desse vai ter uma função. Né? Ai, Sandra, mas eu tenho que estudar tudo isso? Não, você não tem que estudar nada disso. Eu estudo porque eu adoro. Adoro neurociência, vou fazer pós-graduação em neurociência porque eu amo. Mas você precisa entender que nem todas as pessoas têm o mesmo desenvolvimento ou o mesmo funcionamento. Tem aquela pessoa que é totalmente mental, tem aquela pessoa que é totalmente emocional, tem aquela pessoa que é muito mais instintiva, né? E isso tem a ver com preferências cerebrais e com a forma como você vai trabalhar com essa pessoa depois da constelação. A constelação é um evento. O Hellinger diz que pode demorar até 3 anos para ela mostrar o resultado. Quem é que quer esperar 3 anos o resultado de uma terapia? A gente quer tudo ontem. Então, a constelação só, para algumas pessoas, não vai bastar. Você tem que fazer alguma coisa. Oi, Simone, deixa eu ver. Oi, Patrícia. Ah, que pena. Depois você assiste, Verônica. Então, vocês podem prestar atenção como o teu cliente fala, quais são as questões que o teu cliente traz para você. Oi, Ana, que bom que você chegou. E de que forma você vai poder se conectar com ele? Porque é uma questão de conexão.
né? Como você ajuda ao teu cliente a conectar com a superioridade dele? Porque todos nós temos 3 camadas. A nossa personalidade, a primeira, apresenta uma máscara, que é a forma como eu aprendi que eu sou aceita. E tem todas aquelas coisas que eu vim desenvolver, que é a minha inferioridade, que é onde estão os meus maiores aprendizados. Mas tem a minha superioridade, aquilo que eu sou na essência. E que, infelizmente, tem gente que morre sem se conectar com essa superioridade. E o que eu quero de você? A tua máscara? E a gente vai conviver de máscara para máscara, por isso que a gente casa e não dá certo. Porque eu casei com uma pessoa e quando eu levo para casa é outra. Eu quero a tua inferioridade, as coisas que te deixam estressado, as coisas que te desafiam? Não. Eu quero o teu melhor, eu quero a tua superioridade. Então, a gente vai aprender a entrar em contato com a nossa superioridade para dar o nosso melhor para o nosso cliente, para a nossa família, e a gente vai também aprender a entrar em contato com a superioridade do outro, a ver aquilo que passou e deixar aquilo lá atrás, no passado. O passado é passado, o presente é presente. Eu tenho que estar 100% aqui. E o futuro? Eu não vou ver o futuro? Quem é coach fala muito em futuro. Sim, mas eu estou aqui inteira, com o meu foco 30% lá no futuro e 70% aqui, porque é no presente que eu tenho poder de realizar alguma coisa. Fica claro isso para vocês? Que eu preciso entender as dinâmicas das pessoas, né? Quando a gente estuda análise transacional, tem aquele triângulo dramático, lembra? Que tem a vítima. Quem é a vítima? É aquela pessoa que está se sentindo inocente. Todo mundo é culpado, só ela que é inocente. Conhece alguém assim? Mas tem alguém que persegue essa pessoa. Quem é aquela pessoa que persegue? É aquela que vê erro em tudo. Ele é o certo e todos os outros são errados. Você está errado, você está errado. Eu sou o certo. Eu sou o dono da verdade. Só que quando eu vejo que o erro está em mim, eu me transformo numa vítima. É porque eu não sabia, eu viro inocente. E nesse jogo de inocência e culpa, de vítima e algoz, entra uma terceira pessoa que é o salvador, que é aquele bonzinho que quer botar pano quente em tudo. Isso é análise transacional. Isso o Eric Berner fala, e ele explica muito legal, a gente já falou aqui, né? Da criança livre, da criança adaptada, do pai crítico, do pai nutritivo, que está falando do quê? Do que o Freud dizia de ego, superego, né? E de id, de desejo. Então, o processo da constelação familiar, ele não é dissociado do processo terapêutico. Ele é uma ferramenta a mais, uma ferramenta incrível, que te permite ver aquilo que não era visto. Através do quê? Do fenômeno. Através do quê? Do sistema. Agora eu aprendi a olhar para isso de uma outra maneira também. Focando lá na solução, focando lá no futuro, sem se preocupar muito com o passado. Ele aparece, tem outras formas da gente trabalhar com ele, sem entrar em tanto drama, sem entrar em tanta história familiar, porque para a empresa isso não é essencial. E a gente tem que ir naquilo que é essencial, porque o essencial é simples. Mas nós, como terapeutas, temos que saber que simples não significa que não tenha uma certa complexidade. Simples não quer dizer que é fácil para eu chegar lá e sair mexendo sem saber no que eu estou mexendo. Eu tenho que ter clareza
daquilo que eu estou fazendo. Porque da minha clareza, vem a clareza do meu cliente. Ele tem que sair de lá com clareza. Ele tem que sair de lá com uma compreensão, com uma visão transformada. Percebe? Quero ver se tem dúvidas aí, se alguém quer me perguntar. Maricélia Torre, oi, tudo bom? Ângela, Belle, oi, Graça Maria, tudo bom? Daniele Calvão, Paula Epstein. E aí, gente, vão colocar aí dúvidas? Eu já estou falando aqui há 20 minutos, sem parar, e eu quero que vocês colocam. Boa noite, tudo bom? Paulo, feliz em te ver também por aqui. Dúvidas sobre isso que eu falei? Alguma dúvida que vocês queiram colocar sobre o meu querido cérebro triúnico? Adoro falar sobre neurociência. Alguma dúvida sobre a constelação? Sobre essa questão de que a constelação não é uma terapia. Não é para você fazer constelação 4 vezes por mês, ou fazer constelação todo mês. Não há necessidade. Isso não vai fazer você evoluir. E, principalmente, não faça outra constelação do mesmo tema. Eu não estou falando, não, mas mês passado eu trabalhei questão de prosperidade, de dinheiro e tal, e agora eu quero trabalhar uma questão familiar. Ok. Embora uma coisa vá interferir na outra, na constelação familiar. Na constelação estrutural já se pode fazer mais vezes. Mas na constelação familiar, você trabalhou um ponto, vai mexer em todos os outros. É melhor você procurar um outro tipo de ajuda para compreensão daquela situação e para você começar a deslanchar, para você poder criar foco. Entende? Graça, oi, querida. Também, saudade de você. Oi, Márcia, tudo bom? Bem-vinda. Então, povo, dúvidas aí? Alunas, dúvidas? Vamos lá. Tem um monte de aluna aí. Oi, Caio, que bom que você está aqui. Eu estou tentando jogar lá para cima para ver se alguém botou alguma dúvida lá em cima, eu não consigo ir lá para cima. Então, se você colocou alguma pergunta aí, coloca de novo aqui, para que eu possa te responder. Oi, Isabel. Brasília se manifestando. Hoje atendi tanta gente em Brasília, Isabel, que eu acho que eu vou para aí. Fábio. Vamos lá, gente. Dúvidas? Senão eu vou terminar. Eu estou há 23 minutos aqui. O Fábio, que me dá orientação dessa parte digital, ele falou, não, para fazer live é 15 minutos, 20. Você está fazendo live de 1 hora, é muito grande. Isso já é aula, as pessoas ficam cansadas. Oi, Giza! Como é que tá aí em Cuiabá? Muito calor? Giza é leitora de registros akáshicos. Ela faz um trabalho lindo, além de fazer barras de access também muito bem. Quem tiver por aí, ela faz também via internet. Isabel é lá de Brasília, consteladora. Está fazendo uma reciclagem com a gente em São Paulo. Terezinha Tupinambá também está aqui, também é consteladora. Terezinha é daqui do Rio, do Estado do Rio. É Volta Redonda, Terezinha, que você mora? Ela também vai fazer uma reciclagem mês que vem. Tem um monte de consteladores aqui, porque normalmente quem me segue são os meus clientes. Ana Bonelli está fazendo o curso, vai ser uma consteladora mais 3, 4 meses e já está trabalhando com barra de access. Porque o importante para a gente é ter clareza daquilo que a gente está fazendo. Usar a ferramenta correta no lugar certo, com a pessoa certa. Porque tem temas
que são para ser constelados. Tem temas que é melhor fazer uma leitura de registro acrástico, ou fazer uma terapia regressiva, ou fazer uma leitura do campo só, sem constelar, só para olhar para o campo e entender, porque não adianta constelar se eu não entendo o que eu estou constelando, né? Há uns 15 ou 20 dias, eu atendi uma pessoa a Barra Mansa, a Terezinha de Barra Mansa. Eu sabia que era aqui no estado do Rio. Ela veio fazer uma constelação. Oi, que bom, Bernadette, que você está aqui. Uma pessoa veio fazer uma constelação, essa pessoa era lá de Campo Grande, por causa de um inventário. A mãe deixou um testamento, mas o testamento, a divisão estava muito desigual. Talvez a mãe não tenha percebido, porque ela pegou assim uma fazenda e dividiu por 4 filhos e uma outra fazenda dividiu pelos outros 4. Só que uma fazenda valia 300 mil e a outra valia 20. Então, foi impugnado e eles resolveram fazer uma constelação, porque já tinham feito 2 e não tinha dado resultado, e já está há 13 anos esse processo. Para que eu ia fazer uma constelação disso? Eu fiz outro tipo de constelação, que é a constelação em plataforma, né? Usando post-it e botei o nome de todos os herdeiros, vivos, mortos e não nascidos, pela ordem, os antepassados do pai, os antepassados da mãe, a mãe, o pai, a boa solução, a má solução, a lei, a justiça, todos os advogados envolvidos, porque tem uns que já até morreram, mas eles pertencem a esse processo. E coloquei, eu acho que tinha uns 40 post-its. Veio o primeiro, que era ela, para ela colocar ali, e fui dando os outros aleatoriamente. E todos os advogados, a lei, a má solução, alguns filhos, o pai, os antepassados do pai, faziam parte de um bolo aqui. E a pessoa que me procurou, uma outra irmã que queria pegar e dividir tudo por igual pelos 8. Todos os irmãos não nascidos, todos os irmãos mortos. A justiça, a boa solução e tudo que constava no inventário, porque não eram só esses 2 terrenos, tinha outras coisas envolvidas, estavam todos perto da boa solução, fazendo um outro campo aqui. E tinham 2 pessoas que olhavam para o outro lado. Eu falei, quem é esse? É o meu irmão que é esquizofrênico, que não está nem aí para nada, e uma irmã minha que é casada com um muito rico e também não está nem aí para o que vai acontecer no inventário. Então, estava muito claro aquilo. Eu falei, gente, é uma guerra. Quem é que viveu na guerra? Meus pais vieram durante a guerra para o Brasil. Eles fugiram da guerra, mas a guerra continuou neles e continuou nos filhos. E eu falei, gozado, seu pai está aqui na má solução, como é que foi conquistada essa fortuna? A minha mãe teve uma herança e o meu pai aumentou essa herança. Ok. Aí a gente entende que essa herança vem da mãe, acrescida do pai. O pai é o que fez aquilo crescer. E aí a gente começa a entender um monte de coisa. E não adiantava constelar isto dessa forma. Aí, quando eu olho para isso, quando eu tenho clareza disso, nesse caso eu nem botei bonequinho, eu pedi para ela fechar os olhos, agradeci a mãe, agradeci os antepassados da mãe, tomar tudo isso no coração, tomar os irmãos não nascidos, tomar os irmãos mortos e fazer todo um trabalho. E aí eu passei um floral e pedi para ela me dar notícias com 21 dias, 30 dias, porque antes disso não adianta mexer, gente. Eu tenho que esperar essa energia entrar em movimento e se assentar. Percebe? Não tinha o que fazer com constelação ali. Qualquer coisa jurídica, mesmo dentro da lei,
traria uma má solução, porque não ia tirar a guerra desses filhos. A pior herança é esta herança energética, é essa guerra dentro deles, essa falta de aceitação. Os bens todos estavam ligados a dar pertencimento a todos esses que foram excluídos. E aí, depois que ela fez isso, eu fiz uma vivência no campo dos mortos da guerra, que na morte todos se igualam, e por aí a gente foi trabalhando. O que deu isso? Eu não sei, porque ainda não tem nem 21 dias, foi muito pouco tempo. Mas percebe, eu colocar o processo e tal, não sei o quê, não ia funcionar, porque tem muitos elementos. Né? Talvez agora, com a constelação estrutural, eu até pensasse em fazer, né, uma outra dinâmica, mas eu não podia excluir nenhum desses elementos. Se eu tivesse numa constelação com representante, eu não ia ter nem número de representante. Eu acho que só o Helling, que junta 300 pessoas, que teria tantos representantes. Precisava de 40 e poucas pessoas. E o essencial é simples. Mas o essencial aqui, o que era? A boa solução, que era tomar a todos. E só quando isso acontecer no coração, eu acredito que até alguém se manifeste, que alguma coisa mude, que um acordo possa ser feito. Né? Eu até falei, de repente a gente procura uma mediação a partir dessa constelação, porque agora ela tem o quê? Clareza do real problema. Por que as outras constelações não ajudaram? Ajudaram, estão agindo, mas talvez não tenha pego esse foco. Ela falou, não, nunca foi tão claro para mim entender o que está acontecendo, essa guerra entre os irmãos. Percebe? Então, isso é fundamental. Leitura energética, limpeza e equilíbrio faz uma grande diferença. Com certeza, foi uma grande limpeza energética. Terezinha, mês que vem estamos juntas, né? Ô, Zenilde, tudo bom? Bom, gente, eu acho que é isso. Contei casos, contei como é que foi a semana passada, falei do cérebro. Eu acho que tem muito conteúdo aqui. Esqueci de pedir, compartilha essa live aí. Marca alguém que você acha que vai se beneficiar desse conhecimento, que vai precisar saber um pouco mais disso. Estou aqui no Rio de Janeiro. A maior parte dos meus clientes, vocês sabem que é online, eu não tenho nem consultório, atendo pessoas indicadas aqui na minha casa, pessoas que não são indicadas eu não vou receber na minha casa, então por isso eu dou preferência ao atendimento online. E mês que vem, estou aí em São Paulo para dar curso, tá? E certamente vou fazer atendimentos individuais e em grupo, tá bom? Um beijo para todo mundo. Tendo dúvida, coloca aqui. Precisando de alguma coisa, querendo fazer perguntas, sugestões para uma próxima live de tema, pode colocar que se eu souber, eu respondo, tá bom? Oi, Lubélia, espero você aqui em Curitiba. Com certeza, em outubro, estamos em Curitiba lá com o Guilherme mais uma vez. Ô, Zenilde, com certeza. São Paulo, mês que vem. Ok, até.